Olá, alunos! Como estamos com os estudos? Vamos dar uma olhadinha agora sobre as comparações entre as respostas à execução fiscal? Então, vamos lá. Quando a Fazenda ajuiza a execução fiscal, isso é um processo. Ela peticiona uma ação inicial, uma petição inicial. Se eu apresentar embargos, anulatória ou mandado de segurança, será um processo novo, apartado desse processo da execução fiscal. Não estarão dentro do mesmo processo de execução fiscal. Correm em autos apartados. Mas, se a defesa for a EPE, ela é uma simples petição e vai nos mesmos autos que a execução fiscal. Neste caso, o examinador pode pedir no enunciado para que você apresente a defesa, que será apresentada nos mesmos autos da execução fiscal. Neste caso, ele está pedindo para que você faça uma EPE. Agora, se o examinador disser que você deverá fazer uma ação para este caso, para defender este caso com uma ação, aí você terá que analisar se é o caso de embargos, anulatória ou MS. Quando o examinador falar que foi garantido o juízo, você precisa primeiro analisar se há tempo hábil restante para que sejam opostos os embargos. Porque talvez ele traga a informação de que foi garantido o juízo, mas não há mais prazo para os embargos, que veremos mais à frente que o prazo para embargar é de 30 dias. Mesmo que o juízo esteja garantido, se não há prazo para embargar, devemos então procurar uma nova saída. Já trabalhamos, como já vimos, a ação anulatória e o mandado de segurança, e agora a gente vai analisar primeiramente o cabimento dos embargos à execução fiscal. Os embargos estão previstos lá no artigo 16 da Lei da Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 1980, e a grande vantagem dos embargos à execução fiscal é que eles podem ser usados para a defesa de qualquer tipo de matéria e contra qualquer pessoa. Ele serve contra tudo e contra todos. Então, o artigo 16, ele vai dizer o seguinte: o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária, da intimação da penhora. Mas os embargos possuem uma grande desvantagem, que está lá prevista no parágrafo 1º do artigo 16, a necessidade de garantir o juízo. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. O artigo 8º da Lei 6.830, ele diz o seguinte: o juiz irá despachar para que o executado garanta o juízo. Então, esse artigo tem ampla afinidade com o parágrafo 1º que vimos lá do artigo 16 da mesma lei, da Lei 6.830. Então, se você quiser embargar, você vai ter que garantir o juízo. Você vai ter que demonstrar bens que você está dando a penhora, ou você vai ter que fazer o depósito do valor, como vamos ver a seguir. O artigo 8º, ele traz o seguinte, o executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou garantir execução, observadas as seguintes normas. E aí ele traz um rol de normas que você precisa seguir para poder garantir o juízo. Lá no artigo 9º, estão previstas as hipóteses de garantia desse juízo. Como que eu vou poder fazer a garantia desse juízo? Hipóteses. Eu posso ter a penhora de bens próprios ou de terceiros, desde que haja autorização de terceiro para ver essa penhora. Então, se você não tem nenhuma execução fiscal correndo contra você, você não precisa ficar apavorado pensando que meu bem pode ser penhorado. Nossa, professora, mas eu não estou, não sou parte dessa execução fiscal. Calme, você só vai ter seu bem penhorado se você tiver uma relação com o executado, se você for fiador, por exemplo, entre outras hipóteses. Não vai ser do nada que seu bem vai ser penhorado. Outra hipótese é a realização do depósito do montante. Então, o montante discutido é R$10.000, você vai lá e deposita R$10.000. Carta fiança bancária, que é um tipo de... como se o banco cobrisse essa garantia para você. Então, o banco dá essa carta fiança bancária. E um seguro garantia, que nada mais é do que um seguro como a gente está acostumado a estudar. Na próxima aula, estudaremos como se dá o procedimento em cada uma das hipóteses de garantia do juízo. Eu espero que vocês continuem firmes nos estudos e não desistam. Até já já!